Duna Profecia, primeiro episódio já saiu. E qual que é o objetivo ali daquela irmandade liderada pela Valia? Quem que é ela, qual é a origem dela e quais são os princípios desse grupo ali em relação ao Imperador, né? Ao Império em si. E quem que é esse Desmond Hart, que é esse personagem que chega pra atrapalhar tudo, causando mortes sinistras nesse final? Por que que essas pessoas morrem? E qual que é o destino dessa história? Essa série tá boa mesmo? Tá de qualidade? Vamos explicar esse primeiro episódio aqui nesse vídeo, essa história mesmo, de uma forma bem clara pra você que assistiu e entender. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo, agora pra gente falar sobre uma nova série aí que tá disponível no Max, primeiro episódio, Duna Profecia. É, do universo dos filmes Duna aí, só que muitos anos antes, que já tem alguns dias que saiu o primeiro episódio, eu pude assistir recentemente e decidi trazer um vídeo bem explicativo, porque temos um início que pode ser bem confuso pra boa parte da galera, e eu quero deixar bem clara essa história, que vai tornar ela interessante pra você, e analisar também a qualidade dessa série aqui. Mas antes, deixa esse like que ajuda muito na divulgação, se você quer mais conteúdos como esse que eu continuo analisando semanalmente, e se inscreva no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, né, temos aqui o início de uma série bem promissora, que tá cotada pra ser aí o Game of Thrones do espaço, com batalhas políticas, por liderança, por infiltração no trono, no caso aí, infiltração no Império, que se você não tiver entendido a temática do primeiro episódio tem muito a ver com isso, com traição, mortes, situações sinistras em tela, então tem um caminho até que parecido. Mas eu falo isso porque é a comparação que o pessoal gosta de zoar aí na internet, mas é Duna, é do universo de Duna, dos filmes mesmo, do 1 e do 2 que saiu esse ano, né, 2024 nos cinemas. E assim, antes da gente começar a explicar a história, basicamente a gente tem um primeiro episódio aqui que é bem político, é um primeiro episódio que eu diria que pra quem não conhece desse mundo, pode ser um pouco difícil de ser atrativo, a não ser que você tenha uma explicação como essa que eu vou trazer aqui nesse vídeo pra você entender melhor o que tá acontecendo ali, porque tem muita coisa confusa. Vamos começar. Primeiro ponto, temos aqui uma história que se passa aproximadamente 10 mil anos antes do filme Duna, que já posso adiantar que você não precisa necessariamente ter assistido os filmes Duna pra ver essa série, tá? Se você tá aqui nesse vídeo buscando a recomendação e tudo mais e ainda não assistiu, tá esperando pra ver, não tem necessidade. Tipo, tem algumas referências que você vai acabar perdendo, mas pra entender a história não tem problema. Basicamente, vamos pro foco. O objetivo até então dessa série inicial é mostrar o início, né? Tudo que levou à origem da Ordem das Bene Gesserit, que é uma ordem que tá lá nos filmes Duna, que aqui na série ainda não é. Mas basicamente aqui a gente tem um foco em mostrar essa evolução delas e como elas tiveram essa escalada de poder, de infiltrar ali no poder e conseguir toda a influência e poder que ela tem lá nos filmes, que elas têm lá nos filmes. Além também da proposta que essa série vai ter de mostrar a chegada de outros grupos importantes que a gente também tem nos filmes, mas vamos ao foco aqui da história. A gente tá aqui em um momento em que o Império tá se organizando e se readaptando, né, após a vitória que tiveram em cima das máquinas pensantes conhecidas, né, as inteligências artificiais. Teve uma grande guerra sangrenta que gerou muitas mortes e a gente tem esse Império se organizando depois de tudo isso, depois dessa guerra. Temos o foco aqui inicial em Valia Harkonnen, que é da casa Harkonnen aí e que teve a sua casa jogada pra latrina do mundo, né? Ela foi completamente desonrada, banida pra um planeta afastado e tudo mais, porque o seu bisavô foi acusado de traição. O bisavô dela, chamado Xavier Harkonnen. Pois é, basicamente, a partir desse banimento, dessa desonra da família dela, ela decidiu deixar sua família e se juntar a essa irmandade. Várias mulheres ali, uma irmandade chamada de Verdavidentes, ou Reveladoras da Verdade, seja lá como você quiser chamar, que é basicamente uma irmandade que possui uma genética específica e o poder, né, a capacidade de revelar verdades, de ler as pessoas sobre mentira e verdade. Tem também uma capacidade citada ali, que se um veneno foi injetado nelas, teria o poder de transformar em água esse veneno que tá dentro do corpo, um controle muito grande pelo próprio corpo. Isso vem por conta da colonização de um planeta extremamente tóxico que causou essas alterações no genoma delas. A gente vê aqui a principal líder desse grupo, né, que influencia toda a causa, que é a Raquela, que tá nos finalmente aqui nesse início, né, acaba morrendo, que basicamente definiu as prioridades e objetivos desse grupo, dessa irmandade, da seguinte forma: ela treina e evolui essas mulheres para espalhar essas feiticeiras, a gente pode dizer, nas casas mais nobres para ajudar as famílias a terem vantagens, né, contra os seus inimigos ali, para saber os verdadeiros planos, saber a verdade em si como uma ferramenta. Ela dá essas irmãs aí. Só que por trás tem um plano, né, de estar infiltrada ali no poder. Elas estão infiltradas nessas casas mais poderosas para ajudar a manipular essas linhas
linhagens e que é o objetivo central delas aqui, chegar no Império em si, na manipulação lá no Império. Que aí você vai entender, vai prestando atenção. Em resumo, o objetivo principal delas é garantir com que os líderes futuros desse Império estejam sob influência delas, o controle. E aí, voltando à história da Valia, né, essa personagem que chegou ali e tá presenciando a morte da sua líder, a Raquela. E quando ela morre, ela chama a sua aluna favorita, que é a própria Valia, e fala pra ela que ela vai ser a pessoa que vai conhecer a verdade ardente. E que ela vai saber o que fazer depois disso, que isso se conecta muito com o que acontece no futuro ainda nesse episódio. Vamos indo. É importante a gente ressaltar que nesse momento, né, quando a Raquela morre, principalmente nesse momento, a gente tem uma divisão ali dentro da Irmandade, né, entre as mulheres, entre o lado que apoia a questão mais conservadora, não aceita muito as novas tecnologias, os novos poderes, você pode dizer, e o lado que aceita, que quer isso, e a Valia tá desse lado contra quem? A neta da Raquela. Sim, que ela se opõe, e é justamente por isso que a Valia acaba matando ela, usando o poder da voz lá. Ela mata ela e depois de um salto temporal, a gente já vê Valia mais velha liderando a Irmandade com seus princípios, e com tudo mais avançado, e é aqui que a história começa a acontecer e tudo começa a se estabelecer. E assim, já conectando com a fala da Raquela no leito de morte, aproveitando que a gente chegou agora no momento que a Valia tá mais velha, é aqui nesse momento, já nesse episódio, mais pro final, que ela presencia a fala da Raquela se concretizando, que é justamente a morte de uma das irmãs ali, que se eu não me engano é Kesha. A Raquela tinha falado pra Valia que ela conheceria a verdade ardente, a mulher tá morrendo aqui, ardendo, queimando, essa é a verdade ardente, e isso significa o quê? Que o Império está ameaçado, tem uma profecia que está por vir ameaçando o Império, e para ela impedir o fim do Império e todo o caos que tome conta, tipo na guerra lá, ela precisa continuar seguindo o que a Raquela pregava, né, que é utilizar os poderes mesmo para manipulação genética das casas ali mais nobres, infiltrar nelas para ter esse controle. Já dando uma explicada adiantada aqui pro final desse episódio, mas que tem muita coisa, né, por exemplo, o que leva à morte dessa Kesha e por que o cara causa a morte dela. Vamos com calma. Primeiro ponto é que a gente precisa entender sobre essa profecia, que seria um tal acerto de contas divino, né, de um tal de Tiran Arfel, não sei se assim é a pronúncia correta, né, mas que um enviado estaria trazendo esse acerto de contas divino. E quem que é o enviado? Quem que causa a morte dessa mulher aqui e do garotinho? Justamente esse cara aqui, que é o Desmond Hart. Ele é o enviado pra executar tudo isso, que tá se infiltrando ali no Império e convencendo o Imperador, exatamente. Durante esse episódio a gente vai vendo isso, mas vamos pra estrutura, como é que chega aí? A gente vai chegar da apresentação dele, que ele não fala muito bem a verdade, né? Basicamente ele é um cara que sobreviveu ao ataque dos Fremen em Arrakis, no planeta, que a gente vai citar muito sobre ele aqui, que é citado muito no episódio. Ele chega tentando ganhar a confiança do Imperador, e a Kesha, que é uma das irmãs, que inclusive é a reveladora da verdade que serve o Imperador, uma das enviadas da Valia, infiltrada ali, né, pra conseguir as informações e tudo mais, pois é, ela não identifica a mentira na fala ali do Desmond. E aí você pode se perguntar, por que ela não identifica essa mentira? Justamente porque ele tem um poder, que é justamente explicado por uma das cenas que tá lá no final do episódio, o momento que o Imperador vai lá e vê o holograma que mostra como esse Desmond sobreviveu, né, lá no planeta Arrak. A gente vê que ele sobreviveu simplesmente a um dos vermes Arrakis gigantesco, que engoliu ele ali na areia. E aí que tá o ponto, os vermes Arrakis são muito carregados da especiaria que tem nesse local, que inclusive o Imperador tá precisando agora. E foi por conta desse verme, desse ataque, desse momento, que Desmond acabou ganhando o seu poder, que ele tem agora, que ele consegue inclusive enganar a mulher, né? Ele conta a mentira que a Kesha não identifica, mas ela fica suspeitando. Mas aí vamos pro desenrolar. O que tá acontecendo com o Imperador nesse momento e qual o papel do Desmond com o Imperador ali? No caso, nesse momento, o Imperador tá sendo meio que obrigado a negociar o casamento da sua filha. Por quê? Porque o Império tá ficando sem as especiarias que eles precisam. E pra pegar essas especiarias, eles precisam ir até Arrak. E pra ir até lá, eles precisam de embarcações. Que pra conseguir isso, ele negocia com a família Richese, com a casa Richese. Basicamente, ele tá negociando aqui com o Duque Richese, oferecendo sua filha pra casar com o filho dele, que é aquele pequenininho, em troca de navios pra que ele possa ir até Arrak e conseguir, né, seus suprimentos que tá precisando ali pro Império. Só que onde que o Desmond entra nisso? Ele entra no ponto em que ele sugere pro Imperador que a casa Richese pode ser um inimigo, que tá negociando um casamento com um inimigo que pode trair eles. Então, exatamente, o Imperador não quer fazer isso, só que não tem como, ele precisa fazer. Ele não tá querendo, mas ele precisa.
precisa. Ele tá sendo obrigado. Mas eu tô falando do Desmond aqui e tudo mais, mas como que isso se conecta com a Irmandade? Vamos lá, eu falei só da Kesha, né, que era a assistente lá do Imperador. Isso se conecta com a Irmandade porque o casamento da princesa Inês é de amplo interesse da Valia e da Irmandade dela. Por quê? Porque a princesa Inês já está prestes a ir pra lá pra Irmandade pra fazer um treinamento, vai virar uma das irmãs e assim a Irmandade vai ter uma infiltrada ali no topo do Império. Basicamente, no topo por quê? Porque desse casamento entre ela e o menininho lá vai sair um novo Imperador. Então esse casamento é de amplo interesse da Valia e a Kesha tá lá pra trazer as informações, pra suspeitar, pra entregar qualquer coisa pra Valia. E é aí que tá a explicação da morte dela, a explicação da morte da Kesha. Por que que o cara causa a morte dela? Ela vê a chegada do Desmond, como eu disse, ele enganou ela com o poder, ela não viu a mentira ali na conversa dele, mas ela ficou suspeita, ela ficou na suspeita do negócio ali. E durante o episódio, a gente vê que a Kesha tá completamente perturbada com isso, a ponto dela ter uma visão, em que nessa visão ela vê a princesa Inês morrendo, ou seja, ia ficar completamente claro pra ela agora que ela precisaria avisar pra Valia do perigo do Desmond que tá chegando ali. E quando já tava tudo direcionado pra ela avisar pra ela, ela acabou morrendo. Então ele faz um plano de contenção, de contingência ali. Pois é, e isso se conecta com a questão do Imperador, né? O Desmond mata ela, mas também mata o garotinho, que ia ser o que ia casar com a princesa Inês. Assim, uma cena extremamente pesada, né? Depois de todo um episódio, de muitos diálogos e muitas coisas que podem, às vezes, não trazer tanto interesse pra quem não conhece da história de Duna, esse final é extremamente impactante e tem chances de deixar a pessoa na série, estimular ela a querer ver o segundo episódio, ainda mais entendendo agora mais, né, com a explicação aqui. Ele matou a Kesha pra evitar dela avisar a Valia sobre ele, sobre a profecia que tá chegando, sobre o perigo que tá chegando, e mata o garotinho pra evitar do casamento acontecer. E o casamento ia ajudar o quê? A Irmandade. Então ele atrapalhou os planos de infiltração da Irmandade ali no poder, de infiltração maior, de certa forma. Ele vê a Irmandade como uma grande ameaça, tá? A própria Valia ali, a ordem delas. Mata o garotinho, esse casamento não acontece e a Kesha não informa que é ele o infiltrado que tá causando tudo isso pra Valia. Então a Valia não sabe. O que ela sabe, vendo essa morte ali na frente, é que ela vai ter que seguir os preceitos da Raquel, os princípios que ela falou, né? Ela vai ter que utilizar do poder pra poder infiltrar mais ainda nos nobres e seguir em frente, mas aí fica a grande dúvida de qual vai ser o próximo passo dela e também qual vai ser o próximo passo do próprio Desmond Hart, né? Que aqui por esse episódio você já pode ver que ele já tá um passo à frente da Irmandade. Então tem isso. Além de tudo, eu fico muito curioso também pra poder ver a reação ali da família Richese, né? Que, filho, vai ser loucura descobrir do menino morrendo, né? Assim, pra mim, um início de série mediano pra bom, né? O grande ponto que atrapalha um pouco é a questão de muitos diálogos que demora pra história acontecer, mas é necessário pra contextualização de tudo. E quando a história começa a acontecer, realmente empolga. Então tô bem curioso. Se vocês tiverem interesse que eu continue trazendo análise e explicação dos episódios durante as semanas, eu trago, porque é muito bom esclarecer muita coisa que você fica em dúvida, né? Deixa esse like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal pra você não perder nada e já já eu tô de volta. É isso aí, um abraço, fui!